cada um tem um bocadinho a sua visão do assunto e eu, tendo visto o que é que estava antes, também não fiz grande pormenor das coisas que vou apresentar. Sobre o conceito de anemia nos atletas, eu acho que isso já foi praticamente tudo explicado, mas, em todo caso, eu vou apresentar, é como vos digo, um resumo, porque as palestras deles realmente disseram praticamente tudo. Portanto, voltando à razão pela qual existe anemia nos atletas, porque os atletas supostamente eram uma população saudável, não tinham doenças, não têm anemias, não têm nada. Curiosamente, aqui há uma visão. Os atletas podem ser tão doentes ou ter tantas doenças quanto a população. Teoricamente são um grupo jovem, estamos a falar de alta competição, são um grupo jovem e, portanto, têm menos, mas existem doenças como, inclusivamente, anemias de causa genética. Portanto, antes de fazermos a abordagem de uma anemia num atleta, como é fazer uma abordagem, como vamos ver depois, de antecedentes familiares e antecedentes pessoais. O que é que leva a que haja anemia? Já foi dito antes, mas podemos rever. Os fatores de hemodiluição, que era a chamada anemia, entre aspas, que tinha a ver com todas as modificações hemodinâmicas que o exercício provoca e, portanto, com os resultados antes e depois do exercício. Os níveis de ferro diminuído por aumento do consumo, por aumento das perdas e por diminuição da absorção e sequestro. A inflamação, que já foi também dita, a hemólise relacionada com o exercício, como sabem, com todas as alterações reológicas que existem a nível dos pequenos vasos e que, portanto, dão origem a algumas reações que, quando não conhecemos o que é que se passa no treino no atleta, isso nos pode surpreender, porque, na realidade, eles podem aparecer com alterações, inclusivamente na urina. Isso tem a ver com a quantidade de hemácias que são destruídas durante o exercício, sobretudo se for intenso e durante muito tempo, e as alterações nutricionais, porque os atletas têm tendência a fazer dietas estranhas. Umas para aumentar a hemoglobina, outros porque não querem comer carne vermelha e são veganos, outros porque, quer dizer, tudo quanto passa na literatura e tudo quanto passa nos meios de comunicação vai influenciar os nossos atletas. Se o enquadramento deles é bom, têm uma nutricionista, estão controlados, muito bem. Se não, aderem a qualquer coisa que eles acham que os podem fazer vencer. E nisso vêm aquelas dietas estranhas. Por outro lado, os atletas, como digo, têm que ser vistos. Eles podem ter uma patologia gastrointestinal, uma doença inflamatória, podem ter patologia tiroideia, que é algo que é subdiagnosticado na nossa população. Nós temos uma prevalência de doenças da tiroide de mais ou menos 10%, aquelas que nós conhecemos, porque as subclínicas nós nem as conhecemos. E, portanto, parte da patologia tiroideia é clínica. Mas, como o laboratório, e eu sou uma pessoa de laboratório, o laboratório diz que os níveis estão normais, pronto, a maior parte dos nossos colegas não suplementa nem trata. Isto numa população jovem é mais fácil de determinar. Numa população mais idosa, a partir dos 50 anos, é uma coisa que poderia ser debatida em termos de endocrinologia, porque, na realidade, a prevalência é grande, as necessidades são grandes e nós continuamos a ignorar. As causas genéticas, obviamente, há os polimorfismos genéticos do ACTN3, existem hemoglobinopatias, existem como as talassémias, as drepanocitoses, as esferocitoses. Os nossos atletas podem ter isto tudo e convém estarmos atentos para não subdiagnosticarmos. Só ia dizer uma coisa, como é que nós podemos saber como tratar? Só se soubermos o que é que estamos à procura, não é? Senão é um pouco difícil. Outra coisa que ia também referir, que normalmente é pouco referida, tem a ver com o microbioma intestinal. Isto é, nós ainda estamos pouco habituados a considerar que aquilo que se passa a nível do nosso intestino vai condicionar o resto do nosso organismo, a nível neurológico, a nível endocrinológico, etc. E mesmo em relação ao ferro. Ou seja, todas aquelas bactériazinhas e a prevalência daquelas bactérias que ali estão são realmente importantes. Porquê? Se nós modificamos a flora intestinal de um atleta, por exemplo, com idas para países completamente diferentes e com uma alimentação que temos que modificar, nós vamos ter, da parte do microbioma intestinal dos atletas, todos nós, mas pronto, agora estamos a falar dos atletas,
pequenas alterações. Essas pequenas alterações vão levar a que o cálcio, o magnésio, o selênio e o zinco, só para falarmos destes, e o ferro também, sejam diminuídos porque são absorvidos e são aproveitados por essas bactérias. Por outro lado, também o desdobramento de determinadas proteínas vão ser aumentadas e todos estes oligoelementos vão ser aproveitados pelas bactérias e não vão ser reciclados e não vão entrar dentro do nosso organismo. Portanto, isto era algo que nós de vez em quando devíamos saber como é que estão. É um bocadinho estranho pensar assim. Então, eu tenho um atleta quando eu vou-lhe perguntar pelos hábitos intestinais, era fundamental. E às vezes, modificando a flora, nós conseguimos modificar a absorção de ferro. Continuando, há uma coisa que está também subdiagnosticada e que por vezes as pessoas não querem fazer. Ou seja, se a hemoglobina está normal, por que é que vamos suplementar com ferro? Como já disseram há bocado, é fundamental saber isso. Portanto, saber a ferritina, saber a saturação da transferrina e perceber que muitas vezes sem anemia também existe, sem anemia em termos de doseamento de hemoglobina, também existe uma carência em ferro. O ferro é fundamental, não é? Isto já foi dito, porque aquilo é fundamental, porque o ferro está ligado à hemoglobina, é ele que faz o transporte de oxigênio e os nossos atletas vivem do transporte de oxigênio para fazerem todas as suas atividades. Quanto menos transporte de oxigênio houver, menos rendimento desportivo, menos transporte de oxigênio, menos hemoglobina, menos ferro, etc. Portanto, nós temos que ter atenção a esse tipo de coisas. Não é impeditivo da prática desportiva uma talassémia, desde que não seja uma talassémia major, obviamente, nem é impeditivo que exista uma drepanocitose. Porém, são atletas que têm que ter outro tipo de cuidados. Temos que fazer uma boa hidratação, temos que ser controlados de outra maneira e evitar de fazer suplementações sem saber exatamente qual é o diagnóstico. Por exemplo, as talassémias, hoje em dia não, e na alta competição não, porque as pessoas que estão a tomar conta desses assuntos são pessoas que estudaram, mas antigamente havia muitas talassémias que eram suplementadas com ferro. Porque as pessoas chegavam, olhavam para o hemograma e viam, anemia microcítica, isto é ferropénico. Sim. Depois não olhavam para o número de glóbulos vermelhos, nem olhavam para os outros parâmetros. Portanto, o que acontecia? Suplementavam com ferro, a talassémia continuava e o indivíduo que recebeu o ferro ia ter depois alterações por excesso de ferro. Portanto, é preciso estar atento a isto. Nem todas as anemias microcíticas são ferropénicas. E, portanto, há que ter atenção a estes atletas, por exemplo, nas esferocitoses, nas drepanocitoses, quando têm desportos em que há contacto, porque mesmo os desportos de equipa, e nesses desportos existe contacto, procurar se há dores abdominais, se há alguma alteração que possa dar origem a uma ruptura de baço, em casos assim extremos, mas pronto, são coisas que são, no fundo, são clínicas. Nós estamos a falar de anemia e estamos a falar e eu sou uma mulher de laboratório, mas no fundo a clínica ultrapassa qualquer uma destas coisas. Continuando, já falaram os meus colegas da inflamação e da hepsidina. No entanto, só para referir novamente que a hepsidina é algo em que algumas pessoas acreditam, outras não acreditam, não há como acreditar ou não, ela existe. Funciona como uma hormona, tem um papel de agente duplo aqui nisto, porque com a hipóxia e com a anemia ela é inibida, mas com a inflamação ela é aumentada, ela dá origem ao sequestro de ferro e ela, no fundo, comanda sozinha tudo o que se passa a nível de distribuição de ferro do sistema imunitário para o exterior e da absorção de ferro a nível intestinal. Ajudada por outras amigas, como a ferroportina e como o EFE. Isto é importante porque nós não vamos pôr-nos aqui a dosear a hepsidina, fora de questão. No entanto, temos que saber que nem tudo aquilo que nós fazemos, nem todos os resultados que nós obtemos, são apenas do ferro que entra, passa para as células intestinais, passeia por aqui e distribui-se nos vários compartimentos. Não. Tudo isso depende daquele que é este ambiente hormonal e inflamatório que é controlado pela hepsidina. Pronto, dados objetivos, já foram todos ditos, eu vou passar isto depressa. Uma diminuição do ferro ingerido, ferro não absorvido. Já falámos dos fatores que os podem levar a não absorção de ferro. Aumento das perdas de ferro,
a hemólise do exercício, que existe mesmo, e as alterações vasculares gastrointestinais, resultantes também de uma diminuição de irrigação a nível dos pequenos vasos gastrointestinais. E a anemia dilucional, também já falámos disso, e as reações de fase aguda da inflamação. O exercício é uma inflamação. E, chamando a atenção para isto, depois falarei à frente, mas, na realidade, a ferritina é uma proteína de fase aguda. Portanto, é difícil estar a valorizar uma ferritina quando o fazemos a seguir a um exercício físico intenso. Porque nós vamos ter uma parte dessa ferritina que é uma reação de proteína de fase aguda. Portanto, aqui mais um resumozinho que eu vou passar, porque também já falámos nisto. Só não falámos aqui dos polimorfismos, e são coisas mais raras, e das hemoglobinopatias e enzimopatias. E agora, o que é que podemos fazer para prevenir isto? Bom, como dizia o Dr. Miguel Reis e Silva, ele tem os atletas controlados. Por isso é que ele acha que não tem anemia. E pode ser. Ou seja, o que é um atleta controlado? É um atleta que é sujeito a uma história clínica bem feita, com anamnese, com antecedentes pessoais, antecedentes familiares e que é regularmente entrevistado pelo médico responsável por ele. Porque, no meio de todas as coisas que o atleta sente, mais cansado, menos cansado, com mais stress antes e depois da competição, há outros sintomas relacionados com a anemia, como as mucosas pálidas, isso é uma observação, a perda de cabelo, as unhas quebradiças, etc. Não vou pôr-me aqui a falar com tanto hematologista na sala sobre isso, mas são sinais que nós temos que estar atentos. Muitas vezes a falta de rendimento desportivo. A falta de rendimento desportivo não é só muitas vezes porque o treinador exigiu mais, porque a época está no auge, é sim porque realmente as reservas dos atletas são esgotadas. Os hábitos alimentares, volto a frisar, é necessário saber, e não é dizer alimenta-se bem, é obrigá-los a explicar o que é que comem durante 2 ou 3 dias. Ao pequeno almoço, ao almoço, ao jantar, ao lanche, quando se deitam, em competição, fora de competição, porque eles omitem, têm tendência, quando fazem este tipo de dietas específicas, a omitir o que fazem, porque acham que o médico os vai julgar. Portanto, convém perguntar-lhe, então, mas quantas peças de fruta, quanta carne, quantas coisas, porque muitos deles têm este tipo de dietas um pouco estranhas. Não quer dizer que as dietas dos vegetarianos não possam ser adaptadas, mas têm que ser suplementadas, porque senão não resultam. Exames laboratoriais com intervalos regulares relacionados com a época desportiva. Obviamente, no princípio, mas depois não pode ficar todo o ano sem fazer mais nenhumas determinações. Convém fazer seriadamente, conforme a época se vai desenrolando. E uma especial vigilância, claro, nos grupos etários jovens, nos atletas de sexo feminino e nos desportos de resistência. Isto quando estamos a falar de alta competição. Bom, exames laboratoriais. São simples. Os simples servem perfeitamente para diagnosticar coisas complicadas. Não é preciso ir muito longe à procura de doseamento de ferro na medula e da coloração de Pearls. Consegue-se perfeitamente diagnosticar uma anemia com hemograma, com os parâmetros que aparecem hoje em dia em todos os aparelhos automáticos, ninguém faz hemogramas sem ser com isso. Caracterizar a anemia, se necessário, fazer pedir uma observação morfológica para ver o que é que se passa, porque muitas vezes as coisas não estão no hemograma e nos dados automáticos aparecem ao microscópio. Dosear reticulocitos, em dúvida de hemólise, se a medula está a responder, se não está. A aptoglobina, por causa das anemias hemolíticas. A cidremia, obviamente, a ferritina, a saturação de transferrina e depois as outras vitaminas. Muitas vezes, na dúvida, fazer uma cromatografia das hemoglobinas, que é preciso frisar que basta fazer uma vez na vida, não vale a pena fazer 2, a não ser que o laboratório seja completamente fora dos limites de confiança e de controle de qualidade. Portanto, andar a repetir cromatografias de hemoglobina umas atrás das outras é completamente ridículo, mas nós vemos isso todos os dias. Os atletas não vão mudar, como digo, a não ser que alguma coisa esteja incorreta. O tratamento, depois daquele slide tão bonito, eu vou apenas dizer que nós podemos fazer uma terapêutica oral ou endovenosa, dependendo daquilo a que chegaram os níveis de hemoglobina e de ferritina. Ter atenção à forma farmacêutica, há muitas formas farmacêuticas, umas ligadas a proteínas, outras não ligadas. A hora que é administrada, se é em jejum, de preferência,
mas essa depois tem outras contrapartidas, que são as intolerâncias e os sintomas gastrointestinais. Não suplementar com 2 tipos de ferro, porque o segundo que vem a seguir, depois da epsidina, já não vai resultar, que é uma tentação muito grande. Depois, na terapêutica endovenosa, eu já lá vou deixar para o fim, mas a nutrição, não esquecer o que é que aconselhar os atletas. Nem todos os atletas têm nutricionista, não é? E, portanto, cabe-nos a nós, mais ou menos, tentar, pelo menos, dar-lhes uma dieta e explicar-lhes que, quando não comem carne, têm que suplementar de outra maneira a sua alimentação. Explicar o que é que não devem misturar, sobretudo quando estão a fazer suplementação de ferro ou quando estão em risco de anemia e terem que tomar ferro, ter atenção às bebidas que ingerem juntamente com os suplementos, etc. Pronto, eu pus isto aqui, isto aliás é do grupo de nutrição, é uma nutricionista, faz parte aqui do grupo da Anemia Working Group. Quanto à terapêutica com ferro, eu não queria falar, mas como o Dr. Miguel Reis e Silva já falou, vou falar. Não queria fugir para o doping, que as pessoas dizem, tu falas, depois só falas de doping. Não, mas vou ter que dizer alguma coisa. Portanto, estas suplementações de ferro, que são feitas muitas vezes até pelos médicos de equipa, porque têm que recorrer a elas em situações de emergência, volto a frisar que são 100 mililitros nas 24 horas. E tudo o que passa disso precisa de uma autorização terapêutica, que é pedida e que pode ser pedida em emergência e que, obviamente, é dada. Todas as outras suplementações são sujeitas a escrutínio. Não é impossível que um atleta de alta competição precise tomar eritropoetina. Ele não está proibido de ter uma insuficiência renal, não está proibido de ter uma doença neoplásica. Portanto, nesse caso, isso tem que ser pedido uma autorização, não está proibido de o fazer. Quanto ao passaporte biológico, no fundo, eu chamo biológico porque já temos outros parâmetros, como os esteroides anabolizantes, que fazem parte do perfil esteroideu e também outro perfil endocrinológico. Nós, hoje em dia, temos um bom controle disso no nosso país. As pessoas controlam esse tipo de análises e esses gráficos, como o Dr. Miguel Reis e Silva apresentou, do passaporte biológico, são pessoas que estão a nível mundial. Portanto, os nossos atletas, se fizerem e lhes passar pela cabeça controlar a sua anemia com uma transfusão ou com eritropoetina, portanto, fora das normas, isso é rapidamente encontrado. É claro que, nesse jogo, há sempre a hipótese de prevaricar e não ser apanhado, como em qualquer jogo na vida. Mas tem 90% de hipóteses de serem apanhados, porque os esquemas estão feitos de tal maneira que as colheitas de sangue são dirigidas. Neste momento já há colheitas em blocos de química seca e, portanto, essas colheitas também são mais fáceis e ficam muito tempo para serem procuradas. E, portanto, era isto que tinha para vos dizer. Muito obrigada a todos.